a questão 28 da página 427, ela já tinha bem mais passos para resolver. É, ele dizia que Arthur desejava comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Aí tem 5 opções de pagamento e basicamente a gente tinha que avaliar qual delas vale mais a pena, considerando que o Arthur não pagar à vista, ele vai investir num investimento que rende 10% ao semestre. Então, tinha que fazer essa conta. Será que vale a pena eu segurar um pouco esse dinheiro investindo e isso vai me render mais do que os juros que estariam sendo cobrados pelo Kleber? E aí a gente percebe, inclusive, que essa questão, primeiro, que ela é muito demorada, tá? Ela envolve muitos passos, porque você tem que analisar 5 opções, é bastante coisa. E além disso, ela tem uma coisa meio esquisita que a gente já discute no final. Então, a primeira opção você paga 55 mil reais à vista, acabou, não tem discussão, mas isso vai ser o preço que você vai usar como base, né? Por quê? Porque os outros você vai falar que você vai pagar uma entrada e o resto depois de tanto tempo. Então, esse resto que você ainda não pagou, na verdade, né, você já pagou a entrada, você vai descontar os 55 mil pela entrada, né, porque é o que sobrou desse dinheiro que eu teria pago à vista, e investir esse dinheiro. E aí eu vejo quanto esse dinheiro vai me render ao longo desse tempo em que eu não precisar pagar o Kleber. Então, olha só, na segunda opção ele diz que você pode pagar a prazo dando uma entrada de 30 mil, ou seja, dos 55 mil reais que eu tenho reservados, eu já estou gastando 30 mil, e aí vão sobrar aí para mim 25 mil, e aí eu vou pegar esses 25 mil e investir. E ele falou que o resto eu preciso pagar dali a 6 meses, né? Então eu vou investir esses 25 mil reais por um semestre, e aí eu vou obter 2.500 reais de lucro, né? 10% de 25 mil, então eu vou ter 2.500 reais de juros. E aí no final eu vou pagar mais uma parcela de 26 mil. Só que percebam que ao invés de. Eu deveria ter pago 25 mil se não tivessem juros, né? Ao invés de 25 mil, eu estou pagando 26 mil reais. Só que ao longo desse tempo todo rendeu aí 2.500 reais. Então, por mais que eu esteja pagando esse 1.000 reais de juros, eu ainda vou ter sobrando 1.500 reais, né? Então a ideia é essa, eu saio num saldo positivo, vale a pena sim eu investir esse dinheiro, obter esses 2.500 reais e pagar 1.000 reais a mais depois de 6 meses, e aí eu já tenho uma sobrinha aí de 1.500 reais que nem estava previsto a gente pagasse à vista. A opção 3 aí é sempre repetir esse mesmo processo, tá? Então na opção 3 a gente tem uma entrada de 20 mil, ou seja, vão sobrar 35 mil, e aí eu vou pagar duas parcelas, uma depois de 6 meses e uma depois de 12 meses. Então vamos fazendo aos poucos. Primeiro eu pego esses 35 mil que sobraram, invisto por 6 meses, rendendo aí 3.500 reais de juros, tá? Aí eu vou fazer o meu segundo pagamento, que no caso vai ser de mais 20 mil reais. Então percebam que depois de 6 meses eu tinha os 35 mil reais mais os 3.500 reais, ou seja, dá 38.500 reais, tá? Isso é o que eu chego depois do primeiro semestre em caixa. Aí eu vou tirar 20 mil reais. Então vão me sobrar 18.500 reais, tá? A gente está aqui, né? Então eu vou investir de novo esses 18.500 reais, eu vou obter mais 6 meses de juros, então mais 10%, eu vou obter 1.850 reais de juros, e aí no final das contas eu vou pagar tudo lá o que me falta, que são mais 18 mil reais. E aí percebam então que agora a gente está pagando 58 mil reais ao invés de 55 mil reais no total, né? Ou seja, teve 3 mil reais aí de acréscimo no final das contas. Só que eu faço minhas contas dos juros e olha só, eu tive 3.500 reais aqui e 1.850 reais aqui. Então, no meu total, eu tive uns 5.350 reais de juros e eu paguei 3 mil reais a mais do que eu teria pago se fosse à vista. Então, estão me sobrando, mais uma vez, 2.350 reais. Então, esse aqui vale mais a pena até do que a opção 1, 2 e a opção 1. A opção 4, eu pagaria a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em um ano da data de compra, pagando 39 mil reais. Então, nesse caso, eu estaria investindo 55 menos 15 mil, né? Então 40 mil reais. Isso por um ano agora. Então eu obteria nos primeiros 6 meses 4 mil de juros, nos segundos 6 meses 4.400 de juros, ou seja, eu totalizo aí no final de um ano 8.400 reais de juros. E o valor a pago total ainda é 1.000 reais a menos do que se eu tivesse pago à vista, né? Percebam que eu estou pagando de entrada 15 mil e depois mais 39. Isso totaliza 54 mil.
Então é mais barato até do que pagar à vista, o que essa parte não faz muito sentido, né? Então, no final das contas, além dos R$ 8.400 que eu estou ganhando de lucro, eu ainda estou ganhando mais R$ 1.000 aí de economia. Então, eu estou com um saldo positivo de R$ 9.400. Esse claramente vale muito a pena, né? E aí o investimento 5 eu pagaria a prazo dali a um ano o valor de R$ 60.000. Então, eu não pago nada, eu invisto todos os 55 mil direto durante um ano. Então, no primeiro 6 meses eu vou obter 5.500 de lucro, no segundo 6 meses eu vou obter 6.050. Ou seja, no final das contas eu obtenho R$ 11.550. E aí eu percebo que houve um saldo positivo de R$ 6.550, porque isso é 11.550 menos os 5 mil a mais que a gente está pagando por pagar a prazo de um ano. No final das contas, então fica claro que a alternativa 4 é a melhor, a opção 4 é a que mais vale a pena. E o que é estranho nessa questão é justamente isso, né? Não faz sentido esse contexto em que você paga algo a prazo e paga menos, né? Você paga, isso, na opção 4 você está pagando 54 mil, enquanto na vista você estaria pagando 55 mil. Isso realmente não faz sentido. Uma possibilidade é que talvez o Enem, da onde foi tirada essa pergunta, tenha feito isso justamente para não ter que fazer todas as contas. Como é um teste, eventualmente já batendo o olho você percebe, pô, mas aqui eu estou pagando menos, e além disso eu estou investindo muito dinheiro, né, porque a sua entrada é muito barata, é só de R$ 15.000, e você está investindo ao longo de um ano. Então, de fato, talvez não precisasse fazer todas as contas, analisando com um pouco de cuidado e notando isso, que esse é a opção 4, é o que você tem menos de entrada, a não ser pela opção 5, só que a opção 5 você tem 5 mil a mais de juros, e aqui você está pagando 1.000 a menos. Então, você tem a menor entrada por mais tempo de rendimento, né? Você deixar um ano inteiro rendendo seu dinheiro, e além de tudo ainda paga R$ 1.000 a menos. Então, de fato, olhando com cuidado para essa alternativa, a gente já poderia marcá-la como a alternativa correta.